Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2005 e a polícia não demorou muito pra resolver esse caso, mas o que eles descobriram do assassino deixou todo mundo bem assustado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sally Ann Bauman. Sally Ann Bauman nasceu em 11 de setembro de 1987, em Carshalton, sul de Londres. Ela tinha 3 irmãs, sendo ela caçula. Seus pais, Paul e Linda, se divorciaram algum tempo depois. Desde pequena, ela queria ser famosa, e quando estava mais velha fez faculdade de artes cênicas e também trabalhou como cabeleireira em meio período. Por ter 1,80 m de altura, ela começou na carreira de modelo. A jovem chamou a atenção da Pulse Model Management, que rapidamente a contratou. Em 2005, ela estava com 18 anos e no dia 24 de setembro, Sally e Nicole, uma de suas irmãs mais velhas, estavam planejando passar a noite fora. Elas decidiram ir até a Lloyd's Bar. As duas jovens e mais alguns amigos beberam e se divertiram até praticamente 1h da madrugada, quando Sally já estava pronta para ir embora. 15 minutos depois, ela pegou um táxi e foi para a casa de um amigo. Um pouco depois, ela ligou para o seu ex-namorado chamado Lewis e pediu que ele a buscasse e a levasse para casa. Ele a buscou por volta de 2h20 da madrugada. Durante o trajeto até sua casa, os dois discutiram sobre o fim do relacionamento, com cada um culpando o outro pela traição. No meio disso, ela ainda descobriu que sua irmã foi presa, pois brigou na rua. A discussão dos dois durou quase 2 horas, mas não foi nada grave, apenas um tom mais alto. Naquela noite, ele achava que ela saiu com alguns garotos e ela achava o mesmo dele. Era tudo apenas ciúmes. Quando chegaram na casa de Sally, ela não queria que ele fosse embora. Ela até chegou a rasgar a camiseta dele, puxando com força para que ele ficasse. Mas ele entrou no carro e viu ela pelo espelho, se aproximando do jardim de sua casa. Essa foi a última vez que Lewis viu sua ex-namorada. Às 4h20, os gritos de Sally Ann foram ouvidos por seus vizinhos, mas nenhum deles investigou o barulho. A jovem de apenas 18 anos foi esfaqueada várias vezes do lado de fora de sua casa, por seu agressor. Mas quando ninguém abriu a porta para verificar o que estava acontecendo, o assassino continuou. Logo após o ataque, um dos vizinhos que ouviu os gritos de Sally encontrou a jovem perto de sua casa, cercada de sangue. A polícia foi chamada e a casa da família Bauman se encheu de curiosos que queriam saber o que tinha acontecido. Sua bolsa, um casaco e roupas íntimas e seu celular foram roubados. A autópsia de Sally Ann foi realizada rapidamente. Ao lado das facadas, algumas das quais perfuraram todo o corpo de Sally, também encontraram marcas de mordida em seu pescoço, peito, bochecha. Ela também foi abusada sexualmente antes de morrer. O ataque foi violento e, é claro, chocou a comunidade. A investigação para encontrar o assassino da jovem teve dificuldades desde o início, pois não havia testemunhas ou câmeras de segurança no local. A principal evidência nesse caso foi que o assassino deixou um DNA em seu corpo. O ex-namorado de Sally foi inicialmente tratado como o principal suspeito no caso, e acabou sendo preso por seu assassinato, depois que registros telefônicos mostraram que ele ameaçou sobreviver outros homens naquela noite. Mas seu DNA não era compatível com a amostra encontrada no local, e ele foi liberado 4 dias depois. Sem novas pistas, o caso permaneceu 5 meses sem avanço, até que testes de DNA começaram a serem feitos na população de Croydon, local onde ocorreu o crime. Das 340 mil pessoas que vivem na área, apenas 771 homens se apresentaram para oferecer suas amostras voluntariamente. A polícia não tinha mais nada para fazer, e o caso estava parado mais uma vez. Aos poucos, algumas pistas novas apareceram.
Naquele sábado à noite, quando ocorreu o crime, tinha sido uma noite movimentada para os moradores de Croydon. Com mais de 150 bares e pubs para escolher, não faltaram oportunidades de socialização na cidade. Nessa noite, enquanto Sally bebia no Lloyd's Bar na rua principal, outra celebração estava acontecendo a 3 quilômetros de distância. Mark Dixey tinha completado 35 anos e estava comemorando seu aniversário naquela noite. O chefe do pub passou a noite bebendo no seu próprio pub com alguns amigos, depois de voltar de um acampamento mais cedo naquele dia. Depois de beber muito e usar drogas, Mark e seus amigos finalmente saíram do pub por volta das 2:30 da manhã e voltaram para sua casa na Avondale Road, onde ele foi deixado no sofá do andar de baixo, sozinho, pelo resto da noite. 9 meses depois, em 15 de junho, Mark Dixey foi preso depois de uma pequena briga em um bar por causa de um jogo de futebol. A polícia poderia obter o DNA de qualquer pessoa presa, não importava quão pequeno o crime fosse a essa altura. No dia em que ele foi preso e foi para interrogatório, ele chorava e estava muito desesperado. A polícia de início não estava entendendo por que ele estava com esse comportamento, se foi apenas uma briga no bar e logo ele seria solto, não foi um crime, nada muito grave, mas ele estava muito desesperado e a polícia suspeitou desse seu comportamento, mas depois eles descobriram a verdade. Levou 2 semanas para o DNA de Mark passar pelo sistema e retornar como uma correspondência com a amostra encontrada em Sally Bauman. Mark foi preso enquanto trabalhava. Durante uma busca em sua propriedade, a polícia encontrou imagens de Sally Ann e imagens dele cometendo atos obscenos em cima das suas fotos. O chefe do pub se declarou inocente do assassinato da jovem de 18 anos, mas mesmo assim foi a julgamento em fevereiro de 2008. Durante o julgamento, ele foi descrito como alguém que se aproveitava das pessoas, e muitos conhecidos se apresentaram para contar suas histórias que tiveram com ele, e o descreveram como um homem mau. O júri ouviu como Mark trancou seus amigos em seu quarto para que eles não percebessem que ele havia saído naquela noite. Também foi revelado que ele tentou remover seu DNA do corpo de Sally, usando pó de cimento de um prédio próximo, cobrindo as marcas de mordida e depois despejou o pó de cimento na garganta da garota. O tribunal também ouviu que ele morava a apenas algumas casas de Sally Ann Bauman. Mais tarde, ele confessou ter abusado sexualmente de Sally, enquanto ela estava morta ou quase morrendo, mas se recusou a admitir que havia matado a jovem, alegando que a encontrou inconsciente e aproveitou a situação. Ele disse que só percebeu que ela estava morta quando mordeu sua bochecha. Em 22 de fevereiro, ele foi considerado culpado de assassinato após 3 horas de deliberação do júri. Ele foi considerado a um mínimo de 34 anos de prisão, onde foi transferido para as instalações do condado de Durham. A sentença foi um dos prazos mínimos mais longos já entregues no Reino Unido. Após a sentença, um dos detetives do caso disse: Mark Dixey enfrentará uma vida atrás das grades, um resultado que garante que o público esteja protegido de um assassino sexual verdadeiramente perigoso. Sally Ann era uma jovem que tinha toda a sua vida pela frente. Mark Dixey encurtou sua vida da maneira mais horrível que se possa imaginar. À medida que mais detalhes vieram à tona durante o julgamento, o tribunal soube que Mark viveu na Austrália entre 93 e 99, onde namorou com uma jovem chamada Sandra, com quem acabou tendo 2 filhos. Ao mesmo tempo, o serial killer, que ficou conhecido como o serial killer de Claremont, estava na mesma região em que Mark morava, e por um tempo pensou-se que ele era o serial killer. Embora seu DNA tenha confirmado que ele não era o homem, havia outros crimes que ele cometeu. Mark tinha uma longa ficha criminal, incluindo roubo, arrombamento, atentado ao pudor, exposição e agressão a um policial. Ele usou pseudônimos, como Mark Dawn, Stephen McDonald e Shane Turner, e foi deportado da Austrália depois de cometer um crime sexual. Depois de 10 anos, Mark finalmente confessou que assassinou Sally Bauman naquela noite, e ainda confessou mais crimes. Em 1977, quando Mark tinha apenas 16 anos, ele atacou uma mulher, empurrando-a para dentro de seu próprio carro e agrediu sexualmente. Ele a amarrou na porta, em seguida incendiou o veículo, mas mesmo assim a mulher conseguiu escapar. Em 98, uma estudante tailandesa na Austrália foi ameaçada com uma faca para tirar suas roupas, e seu agressor a esfaqueou e a deixou para morrer, embora ela tenha sobrevivido. O DNA encontrado no local pertencia a Mark Dixey.
Ele também admitiu um abuso sexual em 2002. Ele atacou sexualmente uma mulher em uma escada e a espancou, mas mesmo assim, a mulher também sobreviveu. Mark também roubou, abusou sexualmente e espancou 3 mulheres enquanto morava na Espanha com sua namorada. No total, ele teve outras 17 condenações por atos criminosos, e em 2017, Mark Dixey recebeu mais 2 sentenças de prisão perpétua pelos ataques sexuais em 87 e 2002. Houve críticas na época sobre por que as autoridades na Austrália não colocaram Mark Dixey na prisão, ou pelo menos em um registro de criminosos sexuais pelos seus crimes. Na época, ele foi condenado a pagar apenas uma multa e foi deportado. Agora sabemos que ele foi preso pelo menos 3 vezes na Austrália, mas foi deportado sem nenhum aviso emitido pelas autoridades, disse Linda, mãe de Sally Ann, a um jornal. Eles não fizeram seu trabalho corretamente, e essa é a razão pela qual minha filha está morta. Na prisão, Mark fez amizade com Levi Belfield, Ian Huntley, Peter Stuckey, todos criminosos sexuais. Ao longo dos anos, Mark foi ligado a outros casos não resolvidos, incluindo o ataque a uma mulher poucas horas antes de Sally Ann, na mesma vizinhança, e Jennifer Keeley, uma sem-teto morta em janeiro de 2005. O detetive do caso reclamou da demora para identificarem Mark. Na minha opinião, com o Registro Nacional de DNA com tudo apropriado, poderiam ter identificado o assassino de Sally em 24 horas. Em vez disso, levou quase 9 meses para que Mark Dixey fosse identificado, e quase 2 anos e meio para que a justiça fosse feita. O governo rejeitou o projeto de Registro Nacional de DNA, afirmando que era impraticável proteger um banco de dados de 60 milhões de pessoas na época, sem mencionar as questões éticas de colocar todos que moravam no Reino Unido em um banco de dados para facilitar o acesso à captura de criminosos. Quando Mark tinha 18 meses, seu pai deixou a família e nunca mais voltou. Depois disso, sua mãe se casou novamente com um homem chamado Ronald McDonald, que se mudou para casa, abusando dele e o espancando violentamente. Quando Mark tinha 12 anos, ele foi deixado nos degraus de um orfanato por sua mãe. Ele recebeu os cuidados do orfanato, mas começou a roubar pessoas com apenas 14 anos de idade. Ele deu um soco no rosto de um professor quando tinha 15 anos e foi expulso, passando 6 semanas em um instituto para jovens infratores. A violência continuou na vida adulta. 3 semanas antes do assassinato de Sally Ann, Mark foi expulso da casa que dividia com sua namorada e com seu filho pequeno. Em seguida, ele embarcou em um ônibus para Amsterdã, onde usou drogas e festejou até que seu dinheiro acabasse. Na noite do assassinato de Sally, Mark tentou convencer sua namorada a aceitá-lo de volta, mas ela recusou. Uma série de eventos acumulados durante um longo período de tempo pode ter sido o que levou ele ao limite naquela noite. Mas nada justifica tirar a vida de alguém. Em 11 de setembro de 2008, um memorial foi realizado para marcar o que seria o aniversário de 21 anos de Sally. Balões foram lançados no Central Croydon. Em agosto de 2017, a família Bowman revelou que suas cinzas foram exumadas 4 anos antes, pois seu túmulo foi repetidamente alvo de vândalos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, foi um caso que foi concluído mais ou menos rápido, mas a história por trás do Mark, eu acho que é o que mais nos assombra nesse caso, porque ele já tinha cometido vários outros crimes, de abuso sexual principalmente, mas digamos que a Sally foi o ponto mais alto ali que ele chegou, que foi quando ele tirou a vida dela. E o que mais assusta também é que ela estava muito perto de casa, a poucos metros ali da sua porta, e isso tudo aconteceu, nenhum vizinho ajudou, o que é muito triste também. Se alguém tivesse aparecido no primeiro grito que ela deu, talvez ela estivesse viva nos dias de hoje. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.